Glória a Deus. Passadas a limpo, né, meninas? Deus está fazendo, falando, atraindo vocês. E Ele é abundante em tudo que Ele faz. Mais uma vez aquietadas aos pés do Senhor, vamos entender o que Ele quer nos ensinar. E não apenas apreendermos com a nossa mente, com o nosso intelecto, mas, sobretudo, que a gente apreenda com o nosso espírito. Que a gente capte tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. E não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Vida na palavra. Vida na palavra. A gente escuta muito no meio da cristandade essa expressão. Você tem que ter uma vida na palavra, você tem que ser cheia da palavra, não é assim? É comum a gente ouvir esse termo, vida na palavra, mas quando a gente para se debruçar sobre ele, entender o que é viver na palavra, como viver na palavra e que efeitos isso traz na nossa vida, aí a gente vê que realmente é muito mais do que uma frase de efeito, vida na palavra. A vida na palavra é o que transforma absolutamente tudo na nossa vida. Talvez você já tenha vivido a experiência ou conheça alguém de perto que você já viu isso acontecendo. Uma pessoa que está na igreja há anos, mas ela continua um bebê espiritual. A pessoa não sai do lugar. Ela nasceu de novo, mas está sempre embaraçada nas mesmas questões. Está sempre se deparando com aquele pecado reincidente. Ou caindo no jeito de falar, no jeito de agir, no jeito de reagir. E a gente vai vendo os anos passando, e aquela pessoa não apresenta fruto. Porque fruto, gente, fruto não brota do nada, não. Fruto é a consequência daquilo que acontece dentro de uma planta, de uma árvore, da natureza da planta. Aquela semente que é fecundada, cresce, cria raízes, vira uma árvore. A maioria das frutas dão em árvore, poucas são em ramas, né, rasteiras. E aí você olha para uma jabuticabeira e pensa assim, deu fruto, é normal. Não. Todo um processo aconteceu para que o fruto aparecesse. A vida da planta, a seiva da planta, aquilo que ela extraiu da terra, o substrato de onde ela sugou, saúde para a raiz, água, ela precisou de ser nutrida, para na estação adequada ela produzir frutos. Por isso que Jesus, em João 15, ele fala, se vocês estiverem em mim, e eu estiver em vocês. Ele começa João 15 falando, eu sou a videira verdadeira. A videira são uvas. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, vocês darão muito fruto. O tronco é o Senhor. Nós somos os ramos. E a gente comunica com a vida de Cristo, que é a palavra, o verbo vivo. E isso é que produz em nós fruto. E fruto de verdade. Porque a gente consegue produzir fruto de plástico. Quem aí já teve a oportunidade de ser enganado por uma fruta? Eu já tive. Eu tinha lá em casa um prato que ficava assim no centro de uma mesa na cozinha, e ele era cheio de limões sicilianos, fakes. E tinha uma amiga minha que toda vez que ela ia lá em casa, eu falava, meu Deus, onde que a Helena consegue esses limões sicilianos bonitos desse jeito?
E sempre que eu venho, Helena gosta de limão siciliano. Até que um dia ela pôs a mão no limão siciliano e falou, não! Eu tive uma experiência muito semelhante com uma mexerica na casa de uma amiga. Fruto de plástico. Isso também acontece com a gente. Sabe aquela pessoa que você olha para ela e pensa assim, é espiritual. Ih, aquela ali tem a vida na palavra. Mas quando você vai conviver com a bicha, aí você vê que não sabe em qual palavra, mas na de Deus não é. Então essa é uma obra que Deus quer fazer em nós. É algo que o Senhor quer cultivar, nutrir, para que os frutos venham, para que a nossa vida enraizada nele produza frutos, sombra, seiva. Tem árvore que você aproveita tudo dela, tudo. E o Senhor deseja que a gente seja assim, revelando a vida dele, né? Não para o nosso nome ser conhecido. Gente, quanto mais alicerçadas na palavra, quanto mais nós vivemos na palavra, mais a gente entende que as coisas dessa terra, elas são passageiras. E a gente para de se preocupar com tanto de bobagem, e uma dessas bobagens é tentar fazer o nosso nome notório. É o nome de Cristo que tem que ser exaltado. É o nome dele, porque só ele tem palavra de vida eterna. Então vamos lá. O que significa então ter uma vida na palavra de Deus? A primeira coisa que nós precisamos cultivar na nossa vida, deixar Deus mover, e em muitas dessas questões que eu vou dividir com vocês agora, vai ter uma parte que é nossa. Tem que ter intencionalidade. Às vezes a gente pensa assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. Tem coisas que a gente mesmo tem que ir em direção. Vocês lembram da parábola do filho pródigo? O pai não foi atrás do menino. Mas quando o menino voltou, os olhos do pai estavam na estrada, aguardando com expectativa a volta daquele filho. Mas o filho chegou a uma conclusão, e depois dessa conclusão ele fez o quê? Ele agiu. Ele se levantou, ensaiou o discurso. Eu vou dizer para o meu pai, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai, os empregados comem melhor. Eu vou voltar e eu vou falar para ele, eu não sou digno de ser chamado seu filho, me trata como um dos seus empregados. Ele já vem ensaiando o discurso, ele fez alguma coisa, ele veio. Ele se colocou no caminho e ele se aproximou. E aí quando a gente vê, o pai é que vai de encontro a ele, mas ele já estava no caminho. Ele já tinha tomado uma decisão, já tinha intenção no coração dele, já tinha propósito no coração dele, já tinha uma palavra na boca dele. Eu vou voltar para o meu pai e falar com ele, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho, mas me trata como um dos seus empregados. Mas os olhos do Senhor encontraram aquele menino no meio do caminho e se anteciparam. E aí a gente se lembra do texto de Tiago: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Eu estava ainda longe, e correste para mim. Os teus olhos me viram no caminho, quando arrependido eu voltei para ti. E com compaixão correste em minha direção, com um beijo e um abraço me deste teu perdão, meu Pai, meu Deus, meu Pai, meu Pai, Abba, Pai, novas vestes eu ganhei, me deste um anel, mais que servo, filho do rei, vinho do melhor tonel.
O Senhor viu aquele menino no caminho. Oh, Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor nos deu novas vestes, colocou um anel no nosso dedo, calçou os nossos pés e nos levou de volta para casa e deu uma festa, Senhor. Obrigada, Senhor. O primeiro passo para a gente viver na palavra é viver em comunhão com Deus através da Bíblia. Oh, gente, a Bíblia é a palavra de Deus, escrita. Tudo que nós já ouvimos falar sobre Jesus, os discípulos, o plano de redenção, onde que a gente viu isso? Eu nunca li a Bíblia. Então alguém leu e te apresentou, e te contou qual é o plano de Deus, qual é o plano de salvação, quem é Jesus, por que ele veio, o que ele veio fazer. De onde veio o povo do qual veio Jesus? Tudo isso está na Bíblia. É a história do planeta. É a história do início da humanidade. Por isso Satanás, ele quer desacreditar esse livro. Porque esse é o documento que atesta a existência de um Deus que é criador de todas as coisas, que fundou um povo, enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse Filho que foi crucificado, ressuscitou e vai voltar. E quando Satanás quer avacalhar as coisas, ele lança suas mentiras, desacreditando, fazendo parecer conto da carochinha, fazendo parecer uma fábula. A Bíblia ela é ilustrativa. Não é literal, né, gente? Assim, Jesus não era Deus mesmo. Isso já acontecia, gente, desde o primeiro século da igreja. O gnosticismo entrou na igreja desacreditando a deidade de Jesus. Desacreditando o fato de Jesus ser Deus. Dele ter ressuscitado. Isso tudo o gnosticismo colocava em xeque. Tentava colocar em xeque. E enganava muitas pessoas. Por isso que nós temos que nos voltar para a palavra de Deus. Porque ela é um farol. Ela é um norte. Ah, Helena, mas essa palavra aí, essa Bíblia que chegou na nossa mão hoje, ela já passou por um tanto de concílio e reforma, e tira livro. A Bíblia católica tem mais livro, você chama de livro apócrifo, e não é bem assim, não. Gente, Deus zela pela palavra dele. Chegou em nós o que a gente tinha que saber. Mas queimaram tantos livros. Se Deus permitiu que queimasse, tinha que ser queimado, não ia fazer falta. O que estava de essencial está aqui. O que a gente precisa saber está aqui. O pessoal fica debatendo aí, mas aqui, a médium viu Samuel quando ele subiu, ou era o demônio, era Samuel, não era Samuel. Saul pediu para a médium consultar Samuel, e aí ela viu Samuel, a Bíblia fala que ela viu. Eu não quero nem saber se era Samuel ou não era, gente. O que eu sei é que Deus falou que consultar morto é abominação diante dos olhos dele. Ele falou, vocês não vão consultar. E eu condeno aqueles que praticam tais coisas. Vocês não vão praticar quiromancia. Vocês não vão ler mão. Vocês não vão. Se era Samuel, se não era Samuel, se a médium viu, se a médium não viu, se tem fulano, não interessa. Interessa o que Deus falou. Se ele falou que é abominação, que não é para eu fazer, ok. Para mim é suficiente. E muitas vezes a gente está vivendo um tempo onde a gente busca a palavra profética. E eu creio na palavra profética. Glória a Deus pelos profetas que Deus levanta. Glória a Deus. Eu sou grata ao Senhor pelos profetas dele. Agora eu quero dizer para vocês, o povo está tão raso no relacionamento com Deus, tão raso na sua vida, na palavra, a raiz está tão pertinho da superfície,
que onde fala, tem um profeta ali, o culto lota. Fica gente pelo ladrão. Todo mundo quer ir ver o profeta e vai com uma roupa mais destacada para ver. O profeta vai me entregar uma palavra. Eu vou vestida de amarelo, cheguei para ele me encontrar lá e me dar uma palavra. E, gente, não se engane, o diabo é o mestre do engano. Tem muito espírito de adivinhação dentro da igreja, se disfarçando do espírito da profecia. E só quem está alicerçado na palavra vai discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Vocês se lembram? Aquela menina que adivinhava para os seus senhores e ela vinha gritando atrás de Paulo, né? Esses homens são homens do Deus eterno. Ela não está falando nenhuma mentira. Então por que Paulo repreendeu ela? E o demônio saiu dela? Vocês estão entendendo? Porque Paulo tinha um discernimento. Que ela trabalhava no engano. Ela estava possuída por demônios. E ela adivinhava de fato as coisas. Então, talvez o apóstolo Paulo até pensasse, então deixa ela, né? Deixa ela tornar o meu nome conhecido. O problema é que ela estava falando uma coisa que era verdade, mas outras mentiras podem vir junto com a verdade. E o diabo sabe como é que ele prepara a mesa para capturar o nosso coração. Paulo repreendeu aquele espírito. Por quê? Ela estava falando mentira? Não. Ela estava falando algo ruim? Não. Ela estava falando a verdade. Mas não era a verdade de Deus. Não era o que Deus estava colocando na boca dela. Até os demônios creem e tremem. É o que a Bíblia diz. Então, cuidado. Nós precisamos de ter comunhão com Deus para discernir a voz dele. A gente conhece a voz de quem a gente tem intimidade, não é? Você conversa com uma pessoa, você escuta muito uma pessoa. Quando você escuta a voz dela, você pode não ver o rosto dela. Fulano está aí. Você identifica, pode ter uma galera conversando. Uma vez eu estava na praia. De chapéu. Na praia. De chapéu, cabelo preso. O cabelo estava totalmente escondido pelo chapéu. Chapéu, óculos escuro. Sentado na mesa com os amigos. E aí eu comecei a conversar. A mulher que estava atrás de mim falou, Helena Tanuri. Eu falei, pelo amor de Deus, como é que você me achou? Agora eu fiquei curiosa. A sua voz. Eu conheço a sua voz. Quando eu vi a sua voz, eu falei, essa voz eu conheço. Eu falei assim, você deve me ouvir pra caramba. Te escuto todo dia no YouTube. Como é que a gente vai discernir a voz de Deus no meio de tantas vozes, gente? Tem muitas vozes dentro da gente, na cabeça da gente, vozes em volta da gente, vozes que bradam no século, nas redes sociais, nos costumes, nas culturas. Como é que a gente vai discernir a voz do amado no meio de tantas vozes? Conhecendo a voz do amado. E não tem como você identificar a voz de Deus se você não conhece a Bíblia. Se você não lê a Bíblia. Inclusive, Deus não vai falar na boca do profeta nada que fira frontalmente a palavra escrita dele. Ele não é um Deus de incoerência. Então isso inclusive nos livros do engano. Peraí, essa palavra aí não coincide com o que Deus fala na sua palavra escrita. O que está no documento é outra coisa. A palavra de Deus, ela é considerada uma palavra viva e eficaz. Lá em Hebreus fala isso, no capítulo 4. Que a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes. Ela é viva. Ela é viva. Você já lê um texto, às vezes, 500 vezes, e um dia você lê de um jeito, aquele te atinge como um soco. Meu Deus, como é que eu não vi isso aqui antes? O mesmo texto. E aquele texto toma vida, entra dentro de você e muda a sua direção. Mas para isso a gente precisa de buscar. Para a gente ler a Bíblia, gente, precisa de intencionalidade.
E a gente já cantava isso para as criancinhas desde pequeno. Vou entrar no meu quarto, fechar-me... Vamos fazer um dueto. Fechar minha porta, vamos ficar juntinhos, só eu e o Senhor. Ele é bom. Vou pegar minha Bíblia, vou ler com carinho, sei que Deus vai falar comigo. Entra no seu quarto, fecha a sua porta. Eu não tenho tempo. Se tem uma coisa que as redes sociais vão provar é que a gente tinha bastante tempo. Tempo a gente tem, só que não é a nossa prioridade, né? Para as prioridades a gente sempre arruma tempo. E não tem como você ter uma vida na palavra se você não abre a palavra, se você não conhece a palavra, se você não se alimenta da palavra. Desculpa, mas não tem vida na palavra sem a palavra. E o que você está fazendo hoje para se debruçar sobre a palavra de Deus? Para investir o seu tempo na leitura? Para estudar, mais do que ler, estudar. E hoje nós somos indesculpáveis, gente. Porque hoje tem a Bíblia gravada. Você está no trânsito, você pode estar ouvindo a Bíblia. Você está limpando a casa, você pode estar ouvindo a Bíblia. Helena, eu escuto o YouTube, você, todas as suas pregações. E a Bíblia, você já escutou? As outras coisas serão acrescentadas, mas primeiro o reino de Deus, primeiro a palavra. É ótimo a gente se munir de muita literatura de homens e mulheres de Deus, ouvir pregações de homens e mulheres de Deus, mas a gente precisa se voltar e se reclinar sobre a palavra e ouvir o que Deus quer te falar pessoalmente, sem intermediários. Para de caçar profeta. Se Deus quer usar o profeta para falar com você, o profeta te encontra, pode crer. Pode crer. Você pensa que não, o profeta está te achando no meio da rua. Então a primeira coisa é viver em comunhão com Deus através da Bíblia, através da palavra. O passo 2 é permitir que a palavra transforme o nosso interior. Ter vida na palavra, gente, é deixar que os ensinamentos que a gente lê tomem vulto e modifiquem a nossa maneira de pensar. E quando esse pensamento for transformado, as nossas ações e atitudes e escolhas serão influenciadas por esse novo pensamento. Talvez você conheça uma pessoa que conhece a Bíblia de capa a capa, já leu tudo 10 vezes, mas continua com mesquinharia, com rixa, com a língua ferina, continua com todos os seus defeitos de caráter, usa a Bíblia para humilhar os outros, usa a Bíblia porque se sente mais sabichão do que os outros. Talvez você conheça. Então, o nosso segundo passo fala disso. Não basta você ter conhecimento intelectual da palavra. Você precisa deixar essa palavra transformar a sua maneira de viver. É ler e pôr em prática. Ler e começar a tomar novas decisões. Helena, mas sozinho não consigo. Fica enxertado na videira. Você é ramo, fica enxertado. A vida dele vai passar para você. E como é que eu fico? Enxertada na palavra. Lendo a palavra. Procurando conhecer a palavra. Entender a palavra. Teve uma época que eu estava muito brava com uma pessoa. Muito brava. Eu estava furiosa. Eu tinha um grupo, tinha um líder, esse líder estava fazendo o grupo avançar, prosperar, estava dando tudo certo, e ele foi substituído por essa pessoa nova que assumiu a direção daquele trabalho que eu fazia. E era uma pessoa que tinha 2 caras. Então, na frente das pessoas que eram acima dele, ele era um cara boa gente, simpático, interessado, querendo fazer tudo que estava planejado. Mas quando os chefões viravam as costas, ele mostrava a sua verdadeira face. Isso foi me deixando irada. Isso começou a prejudicar o trabalho. Inclusive o trabalho acabou. Por causa de todos os conflitos que foram nascendo ali. E um dia eu estava me preparando para ministrar a palavra, e eu estava no quarto do hotel.
eu ia pregar sobre João 13, sobre o lava-pés. E mais uma vez eu fui ler aquele texto que eu já tinha lido, estudado tantas vezes. Porque naquela noite eu ia falar sobre aquilo, e eu queria dar os últimos retoques na mensagem. E a minha oração para aquele, remove ele, Senhor. Tira ele está acabando com o seu trabalho. Ele está sabotando a sua obra. O Senhor sabe que ele é falso, mentiroso. E aí naquele dia, eu lendo o lava-pés, eu percebi uma coisa que eu nunca tinha percebido. Jesus lavou os pés dos 12. Ele já sabia que Judas ia traí-lo. Mas ele não excluiu Judas. Sai daqui, vagabundo. Você vai me trair daqui a pouco, sai. Pedro, você vai me negar. Sai. Não foi isso que ele fez. Ele lavou os pés dos 12. E o Senhor falando para mim, por que você está querendo que eu corte? Eu não cortei nem Judas. E aí me lembrou, Judas veio para trair Jesus com um beijo. E Jesus fala, que vens, amigo. Jesus não estava sendo ator, ele estava sendo falso. Ele estava dizendo, Judas, o que você está fazendo não muda quem eu sou, não muda a minha natureza e não muda o meu amor por você. Você está escolhendo um caminho de morte, mas eu quero te dizer que até o último momento eu estou olhando você como meu amigo. E aquilo me atingiu de um jeito. E me marcou de uma maneira tão funda, que quando eu começo a fazer a oração da vingança, ó Deus, salva e leva. Toda vez que eu quero fazer a oração da vingança, o Senhor me leva lá atrás, naquele dia. Eu lavei aos pés dos 12. É quando a palavra não é só lida, é quando ela te marca e te corta, dos dois lados. Impossível você continuar do mesmo jeito. Tem momentos que a gente está lendo a palavra e o Senhor nos confronta. Ele está falando da mentira, Ele está falando da vaidade, Ele está falando do orgulho. E você sabe que a carapuça serviu, porque dói. Quando a carapuça serve, dói. Quando você escuta uma palavra que te incomoda, é a carapuça servindo, minha amiga, até o pé. Eu já tive essa sensação algumas vezes. Vontade de socar a cara de quem estava pregando. E você fala, isso, meu Deus, está doendo porque é comigo mesmo. Mas transforma. Muda a vida, muda a maneira de viver, muda as escolhas, muda muitas vezes as companhias, muda o teor das conversas, muda tudo. Então nós precisamos de, primeiro, viver em comunhão com Deus através da palavra, nos debruçando sobre a palavra, lendo a palavra, estudando a palavra. Segundo, permitir que essa palavra não seja apenas conteúdo intelectual, mas que essa palavra nos dirija. Que a gente passe a obedecer, não apenas ler, obedecer. A palavra de Deus diz que aqueles que escutam a palavra e não põem em prática, são como um homem tolo que constrói a casa sobre a areia. No dia da tempestade, essa casa não fica de pé. O ponto 3 é alimentar-nos espiritualmente. Para nós termos uma vida na palavra, nós precisamos de nos alimentar. O nosso corpo precisa de comida, sim ou não? Nós precisamos de comida. Porque senão a gente adoece. Começa a faltar nutrientes para o nosso corpo, a gente fica vulnerável a uma série de doenças. Às vezes você não entende. Você não entende o que está no prato. Mas você põe para dentro.
Você sabe o que é bom e o que não é bom. Tem gente que coloca o que não é bom também para dentro. Mas você sabe. Você não sabe onde que está o zinco, a vitamina D, a B6. Você não sabe onde está. A maioria das pessoas não sabe. Mas você já escutou sua avó falando, couve é bom. Come essa beterraba. Não é assim? E a gente pensa, ó, abóbora é bom para a saúde. Abóbora. Tem coisa que você não gosta. Mas você sabe que é bom para a sua saúde. Então, se você não consegue pôr aquilo para dentro, você vai comprar um suplemento que tem aquela vitamina que você precisa. Mas você precisa nutrir o seu corpo de alguma forma. Não é verdade? Ter vida na palavra, gente, é buscar nela o alimento diário. Para a fé e para a esperança. Tem uma coisa diferente. Mas, Helena, você acabou de falar que a gente precisa de ler a palavra. Sim. Ler a palavra de uma maneira geral, estudar a palavra de uma maneira geral. Mas tem uma coisa que a gente precisa de, intencionalmente, buscar na palavra para pôr para dentro. Fé e esperança. A gente precisa de abrir os nossos olhos no que a palavra fala sobre fé e esperança. Sobre confiança absoluta em Deus e sobre esperança. Porque sem esses dois fatores, gente, a gente não vai. Se eu não acreditar, não adianta eu ler a Bíblia toda, estudar a Bíblia toda. Se eu não acreditar, não vale de nada. Eu preciso de fé. Eu preciso que a minha fé seja nutrida através da palavra. Eu preciso ter experiências de fé com a palavra de Deus. E esperança. A gente está vivendo um tempo tão complicado e a galera está desesperada. Aí a galera vai para as redes sociais e fala assim, será que agora que é Gog e Magog? Será que fulano vai pegar fulano? A guerra vai fazer assim, aí Jesus vai voltar nos ares, pelos meus cálculos vai voltar antes de 2030. Ô gente, para. Jesus não mandou a gente fazer o cálculo. Ele falou para a gente observar as estações e não sermos inocentes daquilo que está acontecendo. Discernirmos os tempos, para nós não sermos enganados. Mas não é motivo de desespero, é motivo de alegria. Tem uns crentes que estão assim, ai meu Deus do céu, ai meu Deus, será que Jesus volta antes da tribulação, durante, depois? Ô gente, deixa eu te falar uma coisa, eu sou pós-tribulacionista, ou seja, eu acredito que Jesus vem depois da grande tribulação. Porque Apocalipse fala, quem é essa multidão de branco, de linho que está chegando aí, de todas as nações? Eles são santos, eles chegaram da grande tribulação. Então, eu sou pós-tribulacionista, torcendo para estar errada. Se uma coisa que eu queria estar errada, é ser pós-tribulacionista. Mas as minhas convicções me levam para... Por quê? No sofrimento nós somos aperfeiçoados. O sofrimento é a esperança de muita gente. Porque no sofrimento... o orgulho é abatido, a dureza de coração é abatida, a autossuficiência é abatida. Só te resta um caminho. Não é a política, não é A ou B, é Deus. Ele é a sua única esperança. Quando a gente pede avivamento, aviva-nos, Senhor, aviva-nos. Todo avivamento foi antecipado de dor. A época que a igreja mais cresceu no primeiro século foi quando os cristãos eram lançados na arena para ser comida de leão. E justamente a gente, vocês acham que o Senhor vai poupar? Essa geração mimizenta que a gente é. Principalmente a igreja no Ocidente, gente. A igreja no Ocidente é desesperada demais. Você fala assim, vai degolar, vai ser degolado. Não, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Aí você olha os caras lá, os coptas do Egito sendo degolados. Não tem nenhum deles implorando pela vida. Eles estão sussurrando a oração do encontro. Já vou estar contigo, Senhor, já vou estar contigo. Entende como nós somos imaturos, gente? Nós somos muito imaturos aqui no Ocidente. E nós somos indesculpáveis, porque a gente tem a Bíblia no tablet, 6 versões diferentes. A gente tem a Bíblia que a gente pode escutar no carro. A gente tem acesso livre ainda ao YouTube, às redes sociais. Segue aquele pastor que faz o devocional, que faz... A gente é indesculpável, gente.
Porque nós temos acesso. E o que a gente está fazendo com isso? Então nós precisamos de nos voltar para a palavra, onde nós encontramos alimento espiritual para a nossa esperança. Quer ver? Abre aí a sua Bíblia. Abre aí em Apocalipse capítulo 7. No verso 9. Apocalipse 7, a partir do verso 9. Depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras e gritavam com grande estrondo: a salvação vem de nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres vivos. Prostraram-se com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, cantando: amém, louvor e glória e sabedoria, gratidão e honra, força e poder pertencem a nosso Deus para todos sempre, amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes vestidos de branco? De onde vieram? Eu lhe respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e dia e noite o servem em seu templo. E aquele que se assenta no trono lhes dará abrigo. Nunca mais terão fome nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará, pois o Cordeiro que está no centro do trono será seu pastor e os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. É isso que nós esperamos. A nossa esperança está lá no fim da história, no encontro com Jesus, onde nós vamos ter comunhão plena e não apenas gotas da sua presença, onde o amado vai estar. E a palavra de Deus diz que lá não vai ter sol, porque o próprio Senhor ilumina. Vocês já pararam para pensar, gente, que no início de todas as coisas Deus falou: haja luz. Mas os luminares foram criados, eu acho que no 4º dia. Quando ele falou haja luz, não foi o sol que acendeu, não. Ele deu uma ordem e a luz passou a existir. Porque Ele é luz. A nossa esperança está viva, gente. Então por que a gente está temendo a economia, o que eu vou perder, vai ter bunker, vai faltar comida? Gente, para com esse desespero. Quer juntar comida? Junta, se Deus mandar. Quer guardar água? Guarda, se Deus mandar. Mas não por desespero, não por autossuficiência, não para tentar salvar você mesmo. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Se nós pudéssemos, o Senhor não tinha moído o seu próprio filho para a gente ter acesso a Ele, não. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Por isso nós precisamos de salvação, precisamos de Cristo. Então alimente-se espiritualmente para nutrir a sua fé e a sua esperança. Refletir Cristo no dia a dia. Nós precisamos refletir Cristo no dia a dia. Toda a palavra aponta para Jesus. A palavra é sobre Cristo. Quando Deus chama Abraão, Deus já está apontando para a salvação. Quando o homem cai e precisa ser expulso do paraíso, Deus já está apontando para o plano de salvação. Deus já estava planejando a nossa redenção. Mas como, Helena, que a gente vai refletir Cristo no dia a dia? Vivendo como Ele viveu. Essa é uma vida na palavra. Enxertados na videira. Não tem como eu ser um galho de uma mangueira e produzir jabuticaba. O que está no tronco é o que vai para a ponta dos ramos. Jesus é a videira. Então a nossa vida vai manifestar
A vida de Cristo. E cá entre nós, gente, como é que nós somos vistos? Como que você é vista na sua casa? Como você é vista lá na universidade onde você estuda? É o crente chato? Que fica tentando converter os outros? Que vai pregar com a Bíblia e fala, se você não acreditar em Jesus, vai queimar no inferno. Seja a face amorosa de Jesus para as pessoas que você quer alcançar. Seja a resposta, seja a solução, seja o abraço, seja o consolo, seja o alimento, seja o pão. Tem muita gente ruim sequestrando causa boa, para proveito próprio. É porque a igreja deixou o lugar vago. Porque se a igreja estivesse acolhendo o necessitado, a viúva, o órfão, se a igreja estivesse combatendo o racismo, se a igreja entendesse que homoafetividade não é um pecado de predileção de Satanás, e que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, se a igreja tivesse maturidade para amar as pessoas, independente das cargas que elas carregam, a gente já estava vivendo um avivamento. Ao invés de sermos convertidas, nós somos convencidas. E o Senhor está nos chamando, gente, para a maturidade. Vida na palavra significa maturidade. Chega de criancice, chega de carnalidade. Chega de perder tempo com blá, blá, blá. Chega de querer um evangelho que nutra apenas as suas necessidades. O evangelho nos alcançou a fim de tomar-nos completamente e transbordar na vida de todo mundo que cruzar o nosso caminho. Como é que a sua funcionária doméstica te enxerga? Como é que a faxineira te enxerga? Como é que o motorista do ônibus te enxerga? Como é que a sua vizinha que ouve funk te enxerga? É fácil a gente ser amável, querida e meiga para quem pensa igual a gente. É fácil. A palavra de Deus diz assim, que glória que tem isso. Até os piores do mundo fazem isso. Não tem glória nenhuma em você gostar de que gosta das mesmas coisas que você. Jesus quebrou tudo. Sentou e comeu com pecadores. E nunca mais aqueles caras foram os mesmos. Foi comer na casa de Zaqueu, um político corrupto. O cara era o traidor do povo judeu. Trabalhava para Roma, pegando os impostos do povo dele. Era um traíra. O que aconteceu naquele jantar, o almoço, naquela refeição que Jesus foi fazer na casa de Zaqueu? A Bíblia não conta, mas conta que Zaqueu nunca mais foi o mesmo. Onde Jesus entrava, Ele transformava. E o Senhor quer fazer de mim e de você um reflexo da sua vida. Não é só aqui dentro da igreja, não. É principalmente no lugar onde você mora, no lugar onde você trabalha, no lugar onde você estuda. Não adianta, gente, a gente ter o discurso e saber a Bíblia toda de cor, se isso não nos torna mais parecidos com Jesus. E nós só seremos parecidas com Jesus se estivermos enxertadas nele. E só estaremos enxertadas nele se nós inclinarmos os nossos ouvidos a ouvir a palavra de Deus e a praticá-la. Isso é vida na palavra. É simples, não é? Mas não é fácil. É simples. Mas não é fácil. Sabe por quê? Nós somos um empecilho. Nossa vontade, nossas preferências, aquilo que a gente gosta. A nossa carne, você não precisa fazer força para pecar, não. Para pecar, não. Você não precisa fazer força para pecar. É só tirar o pé do freio. Deixa a sua natureza mandar. É só você deixar a sua natureza, a sua vontade, o seu desejo te governar. Por isso que Jesus fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E isso é que é difícil. Essa parte aí que não é fácil. A gente quer ter razão, a gente quer ter a última palavra.
A gente quer praticar a vingança. A gente quer ir com os 2 pés no peito da sogra ou da nora. A gente vive nas guerrilhas. Põe um coitado de um homem que é filho e marido no meio. O inferno na cabeça do cara. E as 2 queridas são crentes. A vida de Deus não está refletindo nelas. Nenhuma nem outra. Mais uma vez eu vou dizer, sogra, sai de cena, querida. Você cumpriu o seu papel. Você entregou seu filho um dia, você pegou o filho de alguém. Pegou, meu amorzinho, meu amorzinho. Um dia você pegou o filho de alguém. Agora deixa o menino ir. Deixa o menino ir. E você, nora, honra os mais velhos. Fecha essa sua bocona. Porque essa véia que está te atormentando aí é mãe do seu amor. E hashtag fica a dica. Ele é parte dela. Você dorme com a parte dela. Toda noite. Então entre num acordo, pelo amor de Deus. Então, gente, é simples, mas não é fácil. É aí que entra o tudo posso naquele que me fortalece. É aí que entra. Na sua vontade você não vai não, mas você tudo pode naquele que te fortalece. Você pode morrer para você mesmo, porque o contexto que o apóstolo Paulo fala isso é um contexto de sofrimento. Os crentes pegam só essa frase, marcha, o poeirão sobe, tudo posso naquele que me fortalece. Então morre para você mesmo, cala a sua boca. Anda a 2ª milha, dá também a túnica. Ignora o que a véia fala. Engole o sapo. Perdoa. Pede perdão. Para fazer isso não é fácil não, gente. A nossa carne não quer isso. A nossa carne quer ter razão, quer ter a última palavra, quer ganhar. E aí que entra mais uma vez a palavra de Deus que a gente não entende bem. Quem perder a sua vida, a encontrará. Quem perder. Em resumo, gente. Ter vida na palavra de Deus é viver com base nos princípios, promessas e mandamentos que Deus nos deu, permitindo que ela transforme o nosso coração, dirija os nossos passos e fortaleça a nossa fé e a esperança. Feche os seus olhos. E eu queria que você fizesse aí uma autoanálise. O tema desse congresso é vida na palavra. Vida na palavra. A vida não é feita de momentos extraordinários. A vida é feita de cada dia. Como a gente vive os nossos dias, é assim que a gente vive a vida. Os nossos dias ordinários, os nossos dias comuns, a nossa rotina. Isso ocupa a maior parte da nossa vida. Como é que você está vivendo os seus dias ordinários? Os seus dias comuns? Aquela rotina, toma o café, vai para o trabalho. Onde Deus entra? Onde a palavra entra? Onde a direção dele entra? No seu dia a dia. Um congresso como esse é maravilhoso. Ele acende o fogo. Mas você precisa de nutrir o fogo com lenha. Ou com gás. Senão vai apagar. É maravilhoso a gente parar tudo, nos assentarmos aos pés do Senhor e recebermos tudo que Ele quer nos falar. Mas a gente precisa de voltar para a nossa vida ordinária e colocar em prática o que nós aprendemos aqui. Nós precisamos de intencionalidade, porque é simples, mas não é fácil você ler a Bíblia.
É simples, mas não é fácil você abrir mão de um interesse dessa terra para ter mais tempo com o Senhor. É simples, mas não é fácil negar você mesmo. E colocar o Senhor no trono da sua vida. Você vai ter que fazer como o filho pródigo. Você vai ter que entender que você está desejando, aquilo que você está desejando na sua vida hoje, é bolota de porco. Bolota de porco que te chama a atenção. As coisas dessa terra nos distraem tanto. Ainda mais um pouco nós que somos mulheres. Porque nós somos muito estetas. Nós gostamos do belo. Nós gostamos dos frufrus. Nós gostamos das roupas, dos cabelos, das maquiagens. E isso não está errado não, gente. Mas cada coisa no seu lugar. Em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas vêm depois. E vem na medida certa. Quando a nossa vida é moderada e alicerçada na palavra, essas coisas não dominam o nosso coração. Não é a roupa nova que nos dá alegria. Não é. Essas coisas são passageiras e a gente tem aquela noção de realidade. Isso aqui é palha. O fogo vai queimar. Mas o ouro precioso, é isso que vai permanecer. Nós precisamos de ser intencionais. Entrar no quarto. Fechar a porta. Se reclinar sobre a palavra. Fazer um curso bíblico. Pôr a Bíblia para tocar no seu carro quando você está indo de um lado para o outro. Você que tem uma vida muito atarefada. Está com os filhos pequenos? Estude um texto bíblico e passe para a linguagem dele. Ensina os seus filhos. Enquanto você ensina, você cresce. Enquanto você compartilha o alimento, você também é alimentada. Você é inteligente. Se você realmente quiser, você vai arrumar um jeito. Mas você precisa querer. Você precisa decidir viver uma vida na palavra, enxertada na videira. Porque ele diz que aquele que não produz fruto vai ser cortado e lançado no fogo. E aquele que produz fruto vai ser podado para dar mais fruto ainda. Então Jesus em nenhum momento falou que você vai ter uma vida feliz o tempo todo. Você vai experimentar muitas coisas que o mundo não pode te dar. Muitas coisas deliciosas que a gente só tem nele. A gente vai ter momentos de alegria também na nossa vida ordinária. Eu ganhei um neto, gente. Ele fez 1 aninho esse final de semana. Que deleite. Que deleite. Que alegria. Mas não é uma alegria maior do que o Senhor. Vocês entendem? Foi o Senhor que me deu o Tito. Não é o contrário. Tudo de bom que eu tenho nessa terra foi Deus que deu. Então Ele merece a primazia dos meus afetos, das minhas atenções, do meu amor, da minha devoção. Porque senão é idolatria. Tudo que toma o lugar de Deus na nossa vida ordinária é o nosso ídolo. Tudo a que você devota tempo, dinheiro, investimento, isso aí é o seu Deus. Que o Senhor nos ajude. Senhor, nos ajude. Quebranta o nosso coração. Quero seguir-te. Quero viver como tu. Quero seguir-te dia após dia.
que o teu amor flua em minha vida, que o teu perdão alcance até os meus inimigos. Quero seguir-te. Senhor, essa é a nossa oração cantada. Nós queremos te seguir. O Senhor é o Verbo, Jesus. O Senhor é a palavra encarnada. E nós queremos que a nossa vida, Senhor, esteja enxertada em Ti. Que a Tua vida nutra a nossa vida, a fim de que possamos produzir frutos. Que sacie a fome de outras pessoas. A árvore não produz frutos para si. Ela produz frutos para alimentar e nutrir a outros. Nós te pedimos, Senhor, perdoa-nos a negligência, a apatia, a preguiça mesmo. Perdoa-nos porque nos nossos lábios nós te bendizemos, mas o nosso coração está longe. Perdoa-nos. Lava o nosso coração. Endireita os nossos passos. Aprofunda as nossas raízes, Senhor. Trabalha em nós, Espírito de Deus, a fim de que o caráter de Cristo seja visto em cada atitude, em cada escolha, em cada olhar, em cada palavra, em cada decisão da nossa vida. Que a gente seja luz em casa, na universidade, no trabalho, na igreja, no serviço voluntário, onde a gente passar, no transporte público, que a gente seja luz no trânsito, que a gente seja luz, Senhor, esperança, resposta, a face de Cristo na vida de outras pessoas. Que o Senhor nos ajude, Espírito Santo, a negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir-te. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém e amém. Deus abençoe vocês.